Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo agora e por toda a eternidade. Que neste momento de partilha de palavra, muitas pessoas sejam iluminadas. É o desejo de Deus que todos compreendam a luz verdadeira que veio ao mundo. Pedimos ao Espírito Santo que nos visite nessa hora, visite a todos, tantos filhos quanto Deus puder visitar nessa hora, que Ele os visite, que Ele os ilumine, que Ele os fortaleça. Você já ouviu o Evangelho de São João que o Verbo era Deus? O Verbo é Deus, esse Jesus Cristo que se fez presente no meio de nós é Deus. Nenhuma outra religião, doutrina, filosofia foi o próprio Deus que veio viver no nosso meio e, olhando o exemplo do próprio Filho de Deus, nós nele acreditamos. Não cremos apenas nas palavras, nós cremos na vida de Deus que veio no nosso meio. Alguns versículos desse capítulo 1 de São João vão nos dando uma compreensão maior, vão nos ajudando a penetrar melhor no sentido dessa verdadeira luz. O Verbo, esse Verbo que é Deus, era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Ele é a verdadeira luz que veio ao mundo, que ilumina todo homem. Pode iluminar todos os homens, se os homens assim o permitirem, assim o aceitarem. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Então esse Verbo que é luz verdadeira que veio ao mundo para iluminar todo homem. Suponha você numa treva plena, e tudo escuro, nenhuma luz, num dia sem luar, sem nenhuma possibilidade de luz. Veja, você fica desorientado. Então, se você vivesse sempre nas trevas, você não morreria quase que instantaneamente. Você, nada a terra produz, nada você vê, nada você consegue fazer. Então você morreria assim que se extinguisse toda a luz, você morreria em pouco tempo. Isso também é lembrado lá no Evangelho de São Mateus, quando vai dizer, no final dos outros evangelhos também, que vai dizer dos 3 dias de trevas, a terra ficará 3 dias sobre as trevas. E nesses 3 dias de trevas, o Evangelho vai dizer que vai acontecer numa noite muito fria, aí nada vai dar a luz, mesmo se você tiver aí lanterna, geradores, nada disso vai adiantar. Esses dias de trevas acontecerão, os evangelhos dizem isso. Muitos santos também tiveram visão desses dias de trevas. Só a vela benta, se você tiver na sua casa uma vela abençoada, ela vai iluminar. Mas o que é esses 3 dias de trevas? Então você imagina, nada vai dar a luz, e a única luz que vai
o Evangelho e aqueles que tiveram as visões, inclusive São Pio de Pietrelcina também teve essa visão dos 3 dias de trevas. Então eles aconselham que ninguém saia de casa, tenham velas bentas em casa para iluminar nesses dias de trevas, olhando para o crucifixo e pedindo misericórdia. O que faz a treva esses dias vão relembrar toda a treva que o ser humano vive e talvez ainda viva por algum tempo, até que aconteçam esses dias. Mas você está vendo, a própria Sagrada Escritura diz isso. Nos dias de Noé, os homens comiam, bebiam, davam-se em casamento. Davam-se em casamento é uma linguagem um pouco estranha para nós, né? Mas assim, fosse linguagem de hoje, não tinham limite para nada, para nenhum tipo de prazer, para nenhum tipo de devassidão que você possa imaginar, não tinha nenhum limite. Os homens casavam-se, davam-se em casamento. É interessante quando Ló está habitando lá em Sodoma e os homens, os habitantes da cidade vão na casa dele, porque chegaram os anjos de Deus para falar com Ló, para explicar o que ia acontecer. Então Ló vai dizer para os habitantes da cidade: olha, esses são meus hóspedes, nós não queremos que nada mal aconteça a eles. Faz assim, eu ofereço minhas filhas para vocês fazerem o que quiserem com elas, mas não mexam nesses meus hóspedes. Mas os habitantes da cidade não queriam. Não havia ninguém naquela cidade que eles não quisessem perverter. Qualquer pessoa que entrasse naquela cidade, aqueles habitantes lutariam com todas as forças para perverter, para corromper, e imagine de que jeito. Então, por isso que vai dizer que o coração de Ló ficava oprimido, ficava angustiado pela vida daquele povo. E os anjos vão dizer: saiam dessa cidade, porque aqui não existe nem 5 justos, essa cidade será totalmente destruída. E a Bíblia, a Sagrada Escritura, vai lembrar muitas vezes nos evangelhos que será como nos dias de Noé, nos dias de Ló, que ninguém já se importava mais com Deus, ou seja, não reconheciam mais a luz. Por isso que São João vai dizer que a verdadeira luz vindo ao mundo ilumina todo homem. O Verbo é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Quando você vive numa treva total, você não consegue fazer nada, você consegue viver poucos dias, porque você não consegue enxergar aonde tem alimento, aonde tem água. E esses 3 dias de treva descritos no Evangelho, descrito também no Apocalipse, o sol não vai dar a sua luz, a lua também não vai dar a sua luz. Em consequência disso, o sol não dando a sua luz, não penetrando na atmosfera, não tem calor, por isso que será numa noite muito fria. E São João vai dizer que àqueles que o receberam, aos que crerem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Olha, significando, e vai dizer, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Nascer de Deus. É o que Jesus quer explicar, tenta explicar para Nicodemos. É preciso nascer de novo, ressignificar todas as coisas.
você revalorizar as coisas, dar um conceito diferente de valor a cada coisa que você viveu, mas que agora você vai ressignificá-las. Aquilo que tinha grande importância para você não tem importância nenhuma. Por exemplo, a saúde. A saúde é uma coisa maravilhosa, é um dom maravilhoso que Deus nos dá. Mas quanta gente usando a própria saúde para se tornar um instrumento de treva para as pessoas. Vejam, por exemplo, os artistas, muitos deles têm boa saúde e fazem essas novelas pervertedoras. Claro, a mandado de outros, mas é por amor ao dinheiro, por amor à fama, por amor ao status. Essa é a treva. Então, por isso que vai dizer que o Verbo é a verdadeira luz. Não existe. Agora, esses 3 dias de treva vão querer iluminar o homem para que ele reconheça que só o Verbo é a verdadeira luz. Como é a verdade? Por isso que haverá uma grande mortandade nesses dias de trevas. Os homens não têm mais orientação nenhuma, não sabem onde está nada, não encontram nada. E nas visões de alguns santos, eles vão dizer: fechem as portas, não abram para ninguém, não olhem para fora, porque é a ira de Deus que está se manifestando. A ira no sentido de levar os homens a viver aquilo que eles escolheram, permitir o que o homem planta, isso mesmo ele há de colher. Se o homem durante toda a sua vida semeia trevas, das trevas ele vai colher a morte. A todos aqueles que escolherem a treva, que escolhem a treva a cada dia para se satisfazerem, ou por desejo de fama, de dinheiro. Tem até pastor alucinado com isso. Eu estava ouvindo a conversão dessa pastora evangélica que se converteu ao catolicismo, e ela dizia que ela tinha até uma certa resistência para falar do dízimo, porque os orientadores dela, vamos dizer lá, os chefes da igreja, ela era pastora, mas ela, de certa maneira, ela era induzida a falar as coisas que interessavam a eles também. E ela falou que ela era obrigada a dizer que quem não desse o dízimo não se salvava. Ela falou: eu não queria dizer isso, porque ela já tinha aí traços de luz, de compreensão. Dizer que aquele que não dá o dízimo vai para o inferno. Olha a loucura a que chega o ser humano. E dizendo que está pregando a luz, pregando a verdade, pregando o evangelho, a boa nova da salvação. Se você insiste, você não vai, quem não dá o dízimo vai para o inferno. Pelo contrário, quem obriga as pessoas a dar o dízimo é que vai para o inferno. Esse vai realmente, se não se arrepender, descobrir a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. O que é um dízimo para um pastor? É só um fator de enriquecimento. Se cuida de uma igreja, sim, mas não precisa lá. Imagine 100, 200, 500 pessoas dando um dízimo. Até milhares de pessoas. Isso vira uma montanha de dinheiro, significando o quê? Uma montanha de corrupção. São Tiago vai dizer: a raiz de todos os males é o amor, o dinheiro. O Verbo não permite que você caia nesse tipo de treva, porque o Verbo é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem.
como ele está dizendo aqui no versículo 9, capítulo 1 de São João, é a verdadeira luz, porque nessa luz você ressignifica todas as coisas, nada mais importa para você a não ser a vontade de Deus. É claro, isso é um caminhar passo a passo, é uma busca gradativa, você vai se desenvolvendo, você vai sendo iluminado por Deus, e sendo iluminado por Deus, você vai fazendo novas opções na tua vida. Aquilo que era importantíssimo não é mais. Como vai dizer São Paulo, tendo o necessário para a nossa vida, isso nos basta, não precisamos de mais nada. Aquilo que exceder, aquilo que, se você tiver a graça, a aventura de ter um trabalho que exceda ao que você precisa, que te dê um salário bom, você não vai se importar, em fazer tantas coisas, em renovar coisas que você não precisa renovar, comprar coisas que você não precisa comprar. Por exemplo, se você vai comprar um carro que custa 200 mil, 300 mil, você sabe que com um de 100 você vai andar do mesmo jeito. Então, você focaliza de uma maneira nova aquilo que você quer e que você vai viver. Você precisa de um carro para se locomover, para trabalhar, para levar os seus filhos para a escola, para trazer, para passear também. Claro, pode também. Mas você vai ressignificar aquilo. Pense bem, você vai comprar um carro de 300 mil reais. Se você comprar um de 100, você vai ter 200 mil reais para auxiliar essa obra de Deus. Não digo assim, não vai dar tudo para o pastor, viu? Que ele ao invés de você comprar um carro de 300, quem vai comprar é ele. Então, eu quero dizer assim, a importância de você sair de si. A luz faz isso, faz o homem sair de si, faz o homem olhar as pessoas, olhar a necessidade das pessoas. Se você sabe de uma instituição, por exemplo, que cuida de famintos, nem que seja em outros países, ou de associações que socorrem ou mendigos, pobres de rua, então você vai olhar com mais carinho para isso. Você vai ressignificar a tua renda também. O que eu gastava, se eu posso, por mês eu gasto 1.000 reais em jantares, ou 2.000, eu posso gastar 500. Você tem a liberdade, Deus ama ao que dá com alegria. Graças a Deus, eu vou dizer graças a Deus, todas as vezes que eu fui convidado, às vezes estava com alguns amigos, vamos almoçar em tal lugar. Graças a Deus eu me arrependi de todas essas vezes, porque eu passei mal todas as vezes que fui. Olha que maravilhoso dom que Deus me concedeu, de passar mal todas as vezes que eu vou almoçar fora em algum lugar, porque se gasta muito mais do que em casa. Então, hoje eu prefiro comer em casa uma comida amanhecida de 3, 4, 5 dias, do que ir no restaurante comer uma comida recém-feita, entre aspas, que você nunca sabe. Aí também é uma coisa pequenina, mas está ressignificado. Deus agiu de tal maneira na minha vida, me fazendo passar mal, ou pelos aditivos que eles põem nessa comida, ou porque ela foi amanhecida e depois foi requentada e você não sabe disso. Não digo que todos fazem isso, mas eu digo, foi uma graça que eu recebi de passar mal,
várias vezes, não foi uma nem duas. Eu me lembro que uma vez eu passei mal uma semana porque fui comer num restaurante, inclusive famoso da minha cidade, bem frequentado da minha cidade. Eu tive a graça de passar mal uma semana, não que eu tenha gostado disso, é claro. Mas olha aqui, detalhe pequenino, importante, pequenino, mas importante. Então, por isso que vai dizer lá no começo dos Atos dos Apóstolos, frequentavam todos os dias o templo, tomavam a comida com alegria e singeleza de coração, tomavam a sua refeição com simplicidade. Acredito nunca sair desse país, mas acredito que a comida mais saborosa do mundo, a melhor comida do mundo é a que nós temos. Aqui o arroz e feijão, o ovo, a carne, as saladas, o que nós temos aqui, esse é o celeiro do mundo, as coisas mais ricas estão aqui, ricas e assim também é nessa riqueza que vivemos a simplicidade. Me dá aí um arroz, um prato de feijão, uma salada de feijão, eu estou alimentado durante o dia todo, às vezes, ou com cereais, ou com frutas, ou com legumes. Essa terra é um paraíso. Nós vamos, essa verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Veja, eu, por exemplo, estou lembrando de detalhes pequenos, mas a vida está cheia desses detalhes. Num móvel, numa casa, num carro, num calçado. Ainda hoje eu passava por uma loja, via lá, um tênis custa 900, R$1.000, R$1.200. Dá para você comprar pelo menos 5 de outros de menor valor. Aí tive o capricho de pegar na mão, aquilo, uma coisa esquisita, pesada, dura. Então, olha, ressignificando a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Não assim, porque de que me adianta eu ter um colchão riquíssimo se eu não consigo dormir? É essa a graça que Deus nos quer dar, a mim, a você, a todos nós. De ver, de sentir que a luz de Deus que nos convida, tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração, uma pequenina mesa, você vai lendo, você vai colocando na tua boca, você vai sentindo o sabor daquele alimento. É maravilhoso isso, porque a alegria que Deus te dá, te faz ainda que você aprecie com mais sabor aquilo que você recebeu. Você sente sabor naquela comida. Não precisa ser uma carne de 80, 100 reais o quilo para você sobreviver. Pode fazer isso? Pode. Se você pode comprar e você quer, não há nenhum pecado nisso. Deus não vai te condenar por isso, é claro. Mas nós estamos falando da ressignificação das coisas, de eu poder sentir a simplicidade de uma mesa, como a Jesus com seus apóstolos ceando. Desejei ardentemente comer essa Páscoa convosco. Coisa pequenina, claro, para eles uma grande solenidade, para nós também uma Páscoa solene. Mas nós precisamos, por exemplo, redescobrir a alegria da Páscoa. Precisa ser bacalhau, precisa ser ovo de chocolate. Eu também gosto, mas eu quero dizer assim, nós precisamos ressignificar essas coisas, simplificar as coisas, simplificar a nossa vida, porque nós somos convidados por Deus a amar a simplicidade. É na simplicidade que está a alegria do ser humano.
É claro, poucas pessoas são honestas para dizer isso, mas se você perguntar a uma pessoa muito rica, quantos artistas famosos se suicidaram, foram, entre aspas, mortos pelas drogas, pela bebida, pelas drogas. Ainda outro dia eu via um pedaço da história de Nelson Gonçalves, um cantor de uma voz belíssima. Se você é novo, você não conhece. Ele desde 1950 que ele começou a carreira, 40 e pouco. Então, mas naquele tempo, veja, naquele tempo que as drogas não eram tão difundidas, tão espalhadas como estão hoje, se envolveu com drogas, durante muito tempo ficou afastado da carreira por causa das drogas. Elvis Presley, o próprio Michael Jackson, se afundaram no nada. Todo mundo quer ser famoso, quer ter dinheiro, mas quando encontra isso, perde tudo. Se a pessoa tem um carro luxuoso, não consegue desfrutar daquilo, porque está dependente da bebida, da droga, de outro qualquer vício, a pessoa não consegue mais se libertar daquilo, então ela não consegue passear, ela não consegue saborear, ela não consegue andar numa estrada e contemplar as árvores, o vento, não consegue olhar, se encantar com uma paisagem. Muitas vezes, às vezes, hoje não faço tanto isso, mas antes a gente saía um pouco mais, aí ficava olhando na estrada, aquilo vazava vida por todos os lados, pelas árvores, pelo campo, pela própria grama à beira das estradas. Olha, aquilo é dom de Deus, é um maravilhoso dom de Deus. Não precisou nada, você olhava aquilo e aquilo já te alegra. Você não precisa estar passeando num carro de luxo, de um valor extremo, de um valor absurdo, inclusive que não vale aquilo que cobram. Porque você vê que ali um monte de lata não tem nada para custar aquilo. A sede do lucro das empresas, dos impostos, de tudo. Então, as coisas simples é que trazem a alegria, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. E nós vamos sendo iluminados para viver a simplicidade, sentir o sabor das coisas simples, coisas pequenas, coisas de pouco valor, que não custam muito, mas que pela graça de Deus te fazem felizes. Então, nós somos convidados a isso, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Às vezes, eu fico impressionado. Uma pessoa paga 200 mil de um carro, daí 3, 4 anos ele está valendo 100. A pessoa perdeu 100 mil reais e não é capaz de olhar ao seu redor e ver pessoas que têm necessidade, pessoas doentes, pessoas idosas, às vezes abandonadas por parentes, precisando de remédio, precisando de alimento. Bendito seja Deus pela obra, por exemplo, dos vicentinos. Que coisa maravilhosa! Visitam as famílias, às vezes tem doentes, pessoas que não podem mais trabalhar, precisam de remédio, não conseguem trabalhar. Olha, que maravilhoso, você não sabe o que fazer. Procura lá alguém dentre os vicentinos, fala, eu quero contribuir para que vocês que visitam, você nem precisa ir lá na casa do pobre, conhecer, para saber se ele está te enganando ou não. Vai lá, procura uma entidade dessa e diz, eu tenho tanto por mês para destinar para essa obra.
tenho certeza, a tua alegria vai aumentar. Você vai ganhar um novo sentido para a vida. Você vai começar a saborear as coisas simples. Você vai ter mais alegria na sua vida. Muito pouca coisa vai precisar para você vai ser feliz. E além disso, você vai ter a paz que você não está encontrando agora. Que Deus, o Espírito Santo, traga essa verdadeira luz ao nosso coração, como ele disse, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Que esse dia marque para você um nascimento em Deus, e você, a partir de hoje, comece a olhar para todas as coisas, ressignificando elas, levando-as para Deus, fazendo tudo o que você fizer para a glória de Deus, para o sentido novo da tua vida. Que Deus nos ilumine a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.